A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Eu estava dizendo ali para o servo, pastor Antônio Marcos, sobrou um pouquinho para eu falar hoje à noite. É um prazer, uma alegria muito grande chegar de volta aqui à igreja, ao culto de quarta-feira. Queremos lembrar você que de sábado para domingo agora, termina o horário de verão. Então não se esqueça disso. Então é de sábado para domingo, é isso, gente? Né? Não sei se você lembra, nós vamos atrasar o nosso relógio, né? Então, quando der meia-noite, você puxa para as 11. Tá certo? É isso? É isso ou estou enganado, gente? Me ajuda aí. A turma boa de cabeça aí. Então, eu acho que é de sábado para domingo, para você não perder aqui o horário. Você vai ganhar aí uma horinha a mais para jantar com o pessoal, descansar. E aí, na parte da manhã, nós já temos nosso culto, na parte da manhã, às 8h30, temos a nossa atividade aqui na igreja, fazedores de tenda. E você que lidera qualquer situação na igreja, trabalha na igreja, mídia, departamento infantil, o que for, sua presença é muito importante. E você que ainda não está em plena atividade, no exercício do seu ministério, você deve chegar também, para que a gente possa aqui ajustar algumas situações para o ano que a gente tem. Vai ser um ano muito prazeroso, mas bem desafiador. Então, você chegue, por gentileza, para participar conosco. Vai ser um tempo muito precioso. Se você tem alguma dúvida de que se você pode participar ou não, você pode nos procurar até chegar lá hoje à noite, ou através de telefone, enfim, se informar, pastor, eu posso chegar, e aí, é claro, a gente vai te dizer se você pode vir ou não, e com certeza você vai receber a melhor orientação possível, tá bom? Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 17. Antes de mais nada, eu queria agradecer a igreja mais uma vez. Tivemos nesses dias como é que nós vamos dizer? De feriado por conta do carnaval, feriado de carnaval. Nós tivemos as famílias se reunindo, algumas confraternizando, gastando tempo junto, mas também tivemos um tempo preciosíssimo com os nossos jovens, adolescentes, no nosso retiro, foi aqui pertinho. O tema foi Revolução. Tivemos um tempo especial, muito especial, com jovens, alguns casais preciosos, com os nossos adolescentes, mas um tempo muito especial. No discurso de são vários, estão dizendo que foi o melhor retiro que nós fizemos em nossa igreja nos últimos anos. E nós nos alegramos por demais com aquilo que Deus fez, com a graça que foi derramada, com a direção que Deus deu, a liderança do pastor Antônio Marcos, a equipe que trabalhou incansavelmente, irmãos que participaram, como Deus operou nesses dias. Agradecemos demais a confiança dos irmãos que permitiram que os filhos fossem, aqueles que foram visitar, que oraram, que trabalharam, e trabalharam muito, porque não só organizaram acampamento, depois que acaba o acampamento, muita gente vai embora, ainda tem que carregar freezer, arrumar coisa, mas nós temos um povo apaixonado por Deus, pelo trabalho, e que eles são incansáveis naquilo que eles estão realizando. Então, nós queremos reconhecer perante a igreja o trabalho que foi feito, um trabalho realmente muito bonito. Deus abençoe vocês, abençoe você, pastor Antônio Marcos, pelo trabalho, te recompense sua casa, sua família, abra portas lindas para o seu coração. Em nome de Jesus, é o nosso desejo. E eu queria que você aplaudisse, desse uma salva de palmas ao trabalho que foi feito, de altíssima qualidade, de muita qualidade. Muita qualidade. Até o pastor Antônio Marcos, ele usou uma palavra, uma conversa que tivemos lá, que eu achei ela interessante, porque eu estive falando com algumas pessoas, dizendo, olha, o trabalho que ele é realizado, ele é resultado da liderança, do líder, é resultado de uma vida de oração, de preparativos. Então, a gente entende isso. E aí o pastor Antônio Marcos diz que quando a semente é boa, e ela encontra a terra que é boa, o trabalho tem que ser bom. É bom isso daqui, não? Terra boa com semeadura boa, vai dar o quê? Vai dar o quê, gente? Coisa boa. Então, por isso seu coração tem que ser bom,
que quando a semente boa cai na terra que é boa, vai dar fruto bom. Foi boa essa, pode pôr no Facebook lá, aí você põe minha autoria e diz que eu validei, porque o negócio é bom. Então, terra boa com semeadura boa, da árvore frondosa, da coisa boa. Então, foi um tempo bom. A terra estava boa, a semente foi boa, com certeza os frutos serão maravilhosos. Amém, queridos? Muito bem. 1 Reis, capítulo 17. Eu queria falar um pouquinho hoje, na graça do Senhor, sobre restituição, tá bom? Vamos entrar um pouquinho aqui para falar sobre isso. Eu não posso me demorar demais, porque eu propus ao meu próprio coração que eu queria aqui não ser tão prolixo, não demorar demais no texto em si, ou queria mais orar com vocês a respeito do assunto, entendendo aquilo que Deus deseja realizar no nosso coração nessa noite. Então, 1 Reis, capítulo 17, e se você achou o texto, você podia dizer amém, querido, você podia dizer aleluia. Então, diz assim, a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Olha, meus irmãos, a história de Elias, ela é fascinante. E você deve tomar tempo para conhecer os fatos que envolviam o coração e a vida e o legado que esse homem deixou a cada um de nós. Particularmente, quando nós lemos esse texto, propriamente dito, nesse pedaço de história, nós ficamos impressionados com o cuidado de Deus com relação a uma mulher. A Bíblia a apresenta como uma viúva, desprovida de muitas condições que poderiam favorecer a sua história. Ela mesma afirma a Elias diante de um pedido de um pouco de água e de um bocado de pão, lhe dizendo: eu não possuo condições para atendê-lo. É claro que aquilo que eu possuo só vai dar para que eu e o meu filho possamos comer, e após isso nós aguardamos um final trágico, nós esperamos a morte. O que esta mulher, ela não podia imaginar, é que Elias estava se apresentando naquele exato momento, como um instrumento da graça divina, que iria favorecê-la naquele exato momento. Deus havia ordenado ao coração de Elias, e lhe dado uma ordem para que ele comparecesse perante aquela mulher. E ele vem provido de uma palavra:
de um recurso celestial, ele é investido, de um potencial divino, e ele então simplesmente libera sobre ela uma palavra de ordem. E é claro que seria muito mais do que natural essa mulher que já aguardava um desfecho trágico para a sua vida, desejar poupar a sua família, poupar a sua casa de uma situação tanto complicada que envolvesse algum aspecto de fé. Eu vou tentar, ainda que eu perceba um final trágico, eu ainda vou tentar proteger a minha família, gastando pouco que ainda me resta na sobrevivência do meu lar, ou na subsistência do meu lar. No entanto, ao ouvir a voz de Elias, ela simplesmente agarra aquela oportunidade e, cheia de fé, ela atende o apelo do profeta, que lhe diz: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu estou lhe dizendo. E ela, a passos largos, ela interage com aquele homem, reage na perspectiva daquilo que Elias havia lhe pedido. Apresenta a Elias então o azeite, o pão, a água, e a Bíblia diz que ao fazer conforme Elias dissera, versículo 15, o milagre então foi estabelecido, de maneira que aquilo que era pouco se tornou muito, de maneira que a situação que tinha um quadro até então reversível, irreversível, se tornou num quadro favorável. Deus estava efetuando naquele exato momento um milagre na casa daquela mulher. A Bíblia diz que aconteceu que a comida durou muito tempo, não mais só para Elias, só para a viúva e seu filho, mas agora também para aquele hóspede desejado, um forasteiro que havia se apresentado, lhe dizendo que Deus iria operar um milagre em sua casa, se aquela mulher reagisse à perspectiva daquilo que Deus havia lhe dito. Então Elias também pôde usufruir desse cuidado divino, numa época de extrema pobreza e de grave fome na terra. A chuva já não caía, o riacho já estava seco, mas a despeito das condições à volta dos homens, Deus ainda estava operando os seus muitos milagres, ainda que fosse na casa de uma viúva. E é tão interessante percebermos o cuidado de Deus, e como Deus conhece a história das pessoas, ainda que sejam pessoas desafortunadas, e que nós sequer pensaríamos em auxiliá-las. Lá estava a graça e o amor de Deus sendo oferecido àquela mulher. O azeite foi multiplicado, a farinha foi multiplicada, e o cuidado de Deus foi estabelecido. É tão maravilhoso nós vemos a providência de Deus no dia a dia de alguém, e como Deus, Ele opera a sua graça, Ele realiza os seus muitos milagres a favor dos homens, em épocas de extrema necessidade. Lá estava Deus operando, e aquela mulher podia agora perceber, ver, experimentar, tatear o milagre acontecendo dentro de sua própria casa. Por certo, os senhores se encontram aqui hoje à noite, bem como eu mesmo, já experimentei em muitas ocasiões o milagre dentro do meu próprio lar. Como Deus de forma misericordiosa, como Deus de forma gloriosa, como Deus de forma amorosa, trouxe à existência o milagre que nós tanto precisávamos. E se isso é um fato em sua existência, você podia hoje à noite dizer aleluia com a sua boca, você podia dizer glória a Deus hoje à noite. Nós temos a experiência de termos tateado e visto o milagre acontecendo dentro do nosso próprio lar. Como Deus, de uma forma tão graciosa, amorosa, proveu a cada um de nós situação em que até então o quadro que se mostrava a cada um de nós apontava para uma tragédia final, e Deus, por sua infinita graça e bondade, interferiu, e aquilo que até então
aparentava um quadro e um final e um desfecho tão terrível, foi mudado pelo Senhor, e hoje você pode cantar de alegria e dizer o quanto Deus o abençoou e quanto Deus o favoreceu, quanto Deus nos favoreceu. O cuidar de Deus é algo espetacular, e eu sei que você sabe daquilo que eu estou dizendo hoje à noite, e é por isso que você pode afirmar com propriedade: Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, é maravilhoso, e como é seguro andar com Ele, ouvir a sua voz, porque é fato que esse Deus cuida de cada um de nós. Quantos podem hoje à noite se lembrar da canção antiga que dizia no seu refrão: Deus cuidará de ti? Deus cuidará de ti. Você pode olhar para quem está pertinho de você e dizer a essa pessoa: Deus cuidará de ti, Deus cuidará de você, Deus cuidará da sua casa. Não importa a condição, estado, Deus há de estabelecer em sua família, em sua casa, um milagre. Você vai perceber a providência do Senhor, você vai ver a graça do Senhor e o seu imenso cuidado. Agora, é importante você entender nessa noite que o fato de Deus ter dado a essa mulher uma experiência com o extraordinário, com a multiplicação, com o da farinha e do pão, com o extraordinário acontecendo dentro do seu próprio lar, isso não significava absolutamente isenção de lutas em sua vida. Você observa que o versículo 17 aponta para essa expressão: algum tempo depois, significando que o milagre do ontem já havia ficado para trás. Algum tempo depois. Você é aquele tipo de pessoa que pode ficar olhando para trás e só lembrando daquilo que Deus fez, sem pensar que o dia de hoje reserva a cada um de nós a sua própria luta e a sua própria história? Nós não podemos ficar vivendo apenas do passado, do saudosismo, do milagre que Deus fez ontem. Nós temos que lembrar ao nosso coração que as vitórias do ontem, os feitos do ontem, as conquistas do passado, ver a mão de Deus operando no ontem, não servem para cada um de nós como isenção para aquilo que está acontecendo hoje. Cada dia necessita de sua própria luta, de sua própria conquista e da providência do Deus poderoso que nós servimos. Depois de algum tempo, a luta daquela mulher, parece que ela se apresenta outra vez, ou uma outra luta se apresenta outra vez. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher logo pranteou a Elias. Isso é muito peculiar à nossa natureza. Quando o problema chega, nós logo reclamamos, ou com Deus, ou com os representantes do Todo-Poderoso. É muito mais fácil nós agirmos dessa maneira. Então ela reclama, dizendo: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho. Esta mulher estava acreditando que ela estava passando por aquele problema, porque Deus a estava punindo por conta dos seus pecados. No ontem, vieste me trazer à memória os meus pecados. Então, tudo se resume, tudo que aconteceu, os muitos milagres, a este episódio agora. Ela acreditava piamente nisso. Fala com Elias. Não tinha compreensão de que o Deus que havia se interessado por ela no ontem era o Deus que estava cuidando de tudo. E se de fato Deus não tinha boas intenções com a sua família, por que razão havia enviado Elias para cuidar de uma situação que no ontem teria terminado com todas as coisas? Deus ainda estava operando na casa daquela mulher. Tinha muitas coisas para ser realizadas. Deus ainda tinha que se revelar de uma forma mais profunda ao coração daquela viúva. Pode ser que esse seja um fato e um princípio. Aquela mulher simplesmente se deságua
perante o coração de Elias. E eu fico impressionado com Elias, porque Elias, ele era um homem tanto rude, um homem que confrontava as autoridades, um homem que dizia a Acabe: tu és um perturbador, um homem que teve a capacidade de confrontar profetas de Baal e de Azerá no Monte Carmelo, mas que diante do clamor dessa mãe, ele não perde o tempo para contra-argumentar uma suposta acusação de que a sua presença naquela família simplesmente era para trazer à memória dela os seus muitos pecados. Ele não lhe dá uma palavra, não entra no mérito de uma discussão. E é fato, precioso e amado irmão, que em muitos momentos de nossa vida nós não temos o que dizer. Mas Deus tem muito o que fazer. E que o nosso silêncio não significa absolutamente que nós não estamos empenhados na solução de um problema. Mas é que a nossa palavra não resolve. Um eco. Mas quem resolve é o próprio Deus. Você vê que essa mulher quase está acusando Elias, lhe dizendo: vieste para lembrar-me do meu pecado. Elias podia dizer: você é uma ingrata. Numa época dessa, em que as famílias estão privadas de muitos benefícios, padecendo por conta de uma seca terrível, sua casa é plenamente amparada por Deus, e ainda tem que ouvir esse tipo de comentário. Não, irmãos, Elias simplesmente ouve o clamor daquela mãe desesperada por conta de ter perdido um filho, e diz: dê-me o seu filho. Dê-me o seu filho. E ele apanha aquele menino nos seus braços e leva aquele garoto para o lugar secreto, para o lugar de intimidade, para o lugar onde ele repousava, para o seu quarto onde estava hospedado. E lá no lugar de intimidade, no secreto onde habitava, Elias apresenta a situação ao próprio Deus. Elias, ele se dirige ao trono do Altíssimo. Elias clama ao Senhor. E quando Elias clama a Deus, ele clama dizendo: Senhor, eu estou aqui com este problema para ser resolvido. Aqui está esta criança, esse menino, esse filho que se perdeu, essa mãe que perdeu o filho. E como é que eu posso resolver essa situação se o Senhor não operar e se o teu nome não for glorificado em tudo? Logo, a Bíblia nos apresenta essa expressão, que Deus ouviu o clamor de Elias. Elias apresenta a situação a Deus. Ele leva o quadro enfermo à presença do Deus Todo-Poderoso. Ele ora, ele diz o que estava acontecendo, e ele pede: faze voltar a vida a este menino. Ele se utiliza do recurso da oração, não gasta tempo com discussões que não resolvem um problema, mas ele vai orar. E se há algo que resolve a história, a nossa história, a sua história, a história de quem quer que seja, é a utilização do recurso da oração, é a expressão diante de Deus daquilo que está acontecendo, daquilo que se sucede à nossa vida, de nossas perdas, de nossos problemas, das lutas do hoje, não só do ontem. O ontem Deus já operou, meu irmão. Deus já agarrou conosco, já cuidou de cada um de nós. Mas acontece que hoje é reservado um tempo e uma luta perante Ele. Lá está Elias falando com o Senhor. Talvez pudéssemos dizer que no coração de Elias, ou conjecturar,
que havia a gratidão imensa. Senhor, quero te agradecer, porque ontem nos sustentaste com a multiplicação da farinha e não tivemos ausência do pão. Tu és bom e magnânimo. Acontece que hoje é necessário um milagre. Então, a Bíblia diz que diante do pedido de Elias, diante do seu clamor, versículo 22, coloquemos os nossos olhos sobre o texto sagrado, tão precioso. A Bíblia diz assim, versículo 22, o Senhor ouviu o clamor de Elias. Vamos repetir essa expressão todos nós? O Senhor ouviu o clamor de Elias. Mais uma vez, o Senhor ouviu o clamor de Elias. Mais uma vez, o Senhor ouviu o clamor de Elias. O que o leva a pensar que Deus não pode ouvir o seu clamor? Quando o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que ouviu o clamor de Elias é o Deus que tem ouvido o clamor de centenas de pessoas que têm passado pela história, por essa história, pela nossa história. Deus é um Deus que ouve o nosso clamor. E se você chegou aqui hoje à noite com a necessidade de uma restituição por algo que você perdeu, você precisa tão somente levar a sua história perante o Senhor, deixar de ficar discutindo as razões das suas perdas, as palavras de ofensa e aquilo que estão realizando contra você, e levar a história ao trono e ao altar do Senhor, na convicção de que o Deus que ouviu Elias é o Deus também que Ele ouve a sua voz e a sua oração. Alguém disse muito sabiamente: sua voz é importante no céu. Então, se ela é importante no céu, ore. Elias ora, e a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. A restituição aconteceu naquela casa, naquele dia, de uma forma espetacular. A alma do menino voltou e ele viveu. Eu quero glorificar a Deus nessa noite, porque o que Deus tem proposto a cada um de nós é vida, e vida em abundância. É trazer ao nosso coração essa alegria, é trazer vitória à nossa história, é levantar, na verdade é transformar aquele casamento morto num casamento vivo, é transformar aquela vida espiritual macumbusa, derrubada, acabada, numa vida extraordinária, poderosa, refeita. Um Deus que restitui a alegria que se perdeu, a paz que foi roubada, aquilo que tomaram de você. Deus é o Deus que pode restituir. Ora, logo Elias desce e diante da prova, olha para aquela mãe e disse: veja, seu filho está vivo. É tão gostoso a gente apresentar as provas de que Deus está vivo, não é verdade? Veja, não só teu filho está vivo, o Deus que eu sirvo é um Deus vivo. Veja, 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 veja. Nosso Deus é um Deus vivo, e um Deus que restitui, e um Deus que opera coisas lindas e maravilhosas. Por acaso não ouvimos falar de uma menina que estava aprisionada, que era refém de uma guerra, e que agora na casa de Naamã estava dizendo à sua senhora: se Naamã, se o meu senhor se apresentar lá em Samaria, ele vai obter a sua vitória e a sua cura, ele vai ser curado. E logo Naamã obedeceu a ordem do profeta Eliseu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, e a Bíblia diz que a sua pele se tornou com pele de um menino. Porque Deus é um Deus que restitui, não só por dentro, Ele restitui também por fora. É um Deus que opera. Ora, não ouvimos a canção do grande, amado e mavioso salmista Davi, quando escreveu o Salmo 51, dizendo: santo e amado Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria da salvação.
O que Davi cantava e pedia a Deus era a restituição dos dias de comunhão com o Pai, daquilo que ele havia perdido. E esse Deus tão maravilhoso, que tem atendido a tantas pessoas ao longo da história, não mudou, continua sendo o Deus do cuidado, o Deus da graça e da misericórdia. Eu não sei o que você tem perdido, meu irmão, se é a alegria da salvação, se é a sua saúde, se é um bem precioso que te tomaram. Olha, quem que está aqui que nunca foi prejudicado em alguma coisa, onde alguém roubou algo que nos era precioso? Às vezes as pessoas têm roubado de nós a honra, a fama, o bom nome, simplesmente por inveja, por não nos entenderem a visão, atormentando o trabalho, apedrejando, criticando. Mas Deus é o Deus que restitui a nossa história e a nossa vida. Você não deve levar a história a discussões tolas e vazias. Você deve fazer como Elias, apresentar toda e qualquer situação ao trono da graça, no lugar secreto da oração, e dizer: Senhor, veja a situação, que o Senhor torne a dar esse filho que está perdido à sua casa. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Elias. O profeta Jeremias, em certa ocasião, bradou ao coração de Israel, dizendo aquilo que Deus ordenou: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Por certo, alguém aqui nessa noite que deseja clamar ao Senhor, que deseja falar com Deus a respeito de sua vida, de sua história, daquilo que deixou para trás, daquilo que se perdeu. Não fique imaginando que você foi a única pessoa desafortunada e que teve perdas nessa vida. Você vai descobrir a história de Ruth, que um dia saiu de Belém com a sua família e foi peregrinar nos campos de Moabe, e lá nos campos de Moabe perdeu seu marido Elimeleque, perdeu seus filhos no campo de Moabe, e quando voltou para Belém, somente com Ruth, voltou depois de 10 anos longe de Belém, numa viagem frustrada, com as mãos cheias de calo, com o coração magoado, apertado e amarga. Mas lá em Belém, Deus tinha coisas lindas preparadas para a vida de Ruth e Noemi. Lá em Belém, Deus estava providenciando da sua graça, Deus estava visitando o seu povo, havia pão, havia fartura, e não iria demorar muito para que Deus restituísse o bom nome a Noemi, restituísse a história de Ruth, lhes desse prosseguimento na vida, lhes desse um futuro extraordinário, lhes desse filho, genealogia, porque Deus é um Deus que é o Deus da restituição. Não fique focado no seu problema, não fique olhando para a sua tragédia, para as desilusões à sua volta. Olhe para o coração de Deus, veja que o Deus que você tem é um Deus de recursos, e se você tem esse Deus extraordinário, então você tem tudo aquilo que você precisa, absolutamente. Você tem muito mais do que você tinha quando você não tinha Deus. Então, se você tem Deus, uma coisa que é necessária hoje à noite é falar com Ele, é dizer o que acontece, o que sucede, é dizer e apresentar a sua causa, e lhe dizer: Pai, é necessário restituição na minha alma, no meu físico, no meu casamento, principalmente na minha vida espiritual. E esse Deus, que é um Deus cuidadoso, que cuida de cada um de nós, Ele cuidará, não só hoje, como cuidará amanhã. Deus é um Deus que interfere em nossa família. Aquela viúva, eu fico imaginando, que tipo de alegria ou de pensamento entrou em sua alma, quando ela viu novamente os olhos vivos de seu filho, quando ela recebeu novamente em suas mãos o seu menino. Então olhou para o profeta e disse: vejo que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Ao final de tudo, o nome do Senhor é glorificado, é festejado, e o reino cresce, e os homens ficam impressionados. A igreja em pé hoje à noite, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Nosso Deus é o Deus da restituição. Nosso Deus é o Deus que cuida de cada um de nós. Nosso Deus é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Não fique atormentado. Davi pediu restituição, alegria de volta.
Quais são as suas perdas? Anos de trabalho. E agora você olha e diz: olha, trabalhei, parece que foi em vão. Deus é o Deus da restituição. Deus que restitui. Deus da restituição. Essa palavra do latim restitutio ou restituire significa restabelecer, devolver, dar de volta, reconduzir, recolocar a coisa em mãos de seu legítimo proprietário. Refazer, devolver. Deus é o Deus da restituição. Há centenas de histórias da Bíblia que falam sobre isso. Nós podíamos falar de Zaqueu, quando Jesus disse a ele: vai, vende. Ou disse ao Senhor: eu vou dar a quem eu tirei 4 vezes mais. Restituição. Que quando Deus opera, Ele opera de uma forma tão extraordinária, que até aqueles que prejudicaram são instrumento do próprio Deus para restituir aquilo que tiraram. Deus é o Deus da restituição. Eu queria que você pensasse nisso. Existem horas em nossa vida que as discussões não ajudam absolutamente. Elias podia ficar ali perdido em discussões centenas de horas com aquela mulher, mas Elias simplesmente ele vai falar com aquele que pode resolver. Que tal hoje à noite nós falarmos com aquele que pode resolver a nossa vida, a nossa história, os nossos discursos serem mudados por Ele, e você provar em sua vida sua fidelidade e seu cuidado, e dizer: Deus restituiu. Deus restituiu. Importante você saber que a restituição nem sempre acontece da mesma forma. Jó perdeu tudo que ele tinha, só ficou com a sua esposa. No final de sua história, a Bíblia diz que Deus deu em dobro. Não foi do mesmo jeito, mas foi em dobro. Foi em dobro. Por isso que a Bíblia, em certa ocasião, nos fala de dupla honra. Em dobro. Os filhos de José não voltariam, mas Deus o abençoou em dobro. Em dobro. Deus é o Deus de toda restituição. E eu creio piamente, se você falar com o Pai, clamar, buscar o seu coração, organizar sua vida em torno da graça divina, se utilizar dos recursos da fé, esse Deus, Ele vai não só restaurar sua vida e sua história, Ele vai restituir aquilo que você perdeu. Ele vai abençoar. Você podia fechar seus olhos, e nessa noite tão linda de fevereiro, num culto tão lindo como esse, onde é fato que a presença do Senhor habita e está aqui, e isso diz respeito ao quanto Deus nos valoriza. Porque esse Deus podia estar ocupado com tantas coisas, mas numa reunião tão simples e singela como essa, Ele desejou estar conosco. Isso mostra o quanto você é importante para Ele, e o quanto Ele deseja cuidar de você como cuidou da viúva. Então você pode fechar seus olhos e cantar bem suave ao Senhor, numa atitude de adoração, numa canção, e deixar o Espírito Santo fluir sobre a sua alma, e deixar com que a graça invada o seu coração.
E à medida que o louvor vem, você pode sentir a graça. Não é por acaso, é por conta da presença do Altíssimo. Não é por conta do discurso e nem de quem quer que seja, é por conta da presença divina. E esta presença, ela acalma os conflitos de nossa alma. Esta presença afugenta o nosso adversário. Esta presença faz com que o azeite e a farinha se multipliquem. Essa presença restitui o físico, restitui a saúde da alma, restitui a vida da família, onde a morte reinava. Davi dizia: a tua presença é tudo. Não retires de mim, não retires, não retires, não retires. Torna-me dar alegria. Restitui, Senhor. E se você sabe e tem ouvido a voz de Deus, e sabe das lutas do hoje, e da vitória que é estar aqui hoje à noite, você pode cantar suavemente em adoração, numa atitude de oração. Não é cantar por cantar, é cantar como se fosse o seu clamor, é deixar as discussões vazias e tolas e se aproximar ao trono da graça, onde há recursos inesgotáveis para a sua vida. Coração de um homem com a mão daquele que tudo pode. Terra boa, semente boa, milagre.